Fala turma, beleza? Yudi aqui e hoje eu vim falar um pouquinho sobre modelo de negócios autogerenciável. Como que você cria uma empresa que não precisa de você estar 100% do tempo ali para que a empresa se desenvolva e caminhe com as próprias pernas, ok? Eu sei que a maior parte dos desafios aí de um gestor é não ficar ali como um bombeiro, né? Todo dia, toda hora a pessoa precisa ficar apagando incêndio ali como se fosse um bombeiro. Então vamos lá. Para a gente conseguir ter uma empresa autogerenciável de fato, uma das principais coisas são as pessoas que compõem ela. Porque o resultado de uma empresa é a média das pessoas que compõem ela em si, entende? Então, como é que eu consigo trazer bons profissionais? Como é que eu consigo desenvolver bons líderes dentro da minha equipe? A questão é a seguinte: se você está no início da operação, o ideal é que você consiga profissionais sênior dentro de alguma área que você talvez não conheça. Por exemplo, eu sou marqueteiro. Como é que eu trago um profissional fora de série, tipo um profissional fora da curva, sem que seja numa área que eu conheça, por exemplo? Pô, eu vou trazer dentro da área financeira. Cara, eu preciso ter alguém que de fato é semelhante a mim, que entenda quais são os objetivos da empresa e quais são os resultados-chave que vai levar a empresa a atingir aquele determinado objetivo. Então, o primeiro ponto, o pilar para fazer com que uma empresa seja autogerenciável são as pessoas, tá? As pessoas precisam ser com base no fit cultural. Não adianta contratar qualquer pessoa só porque quer crescer a empresa. Isso daí pode se tornar uma dor de cabeça muito grande no futuro. E aí, turma, um outro ponto. Se você já entende muito daquele determinado assunto, pô, quem pode estar criando essa parte do processo e tentar formar bons líderes é você mesmo, o próprio gestor. Não é o RH, não é alguma outra área que vai conseguir fazer esse direcionamento do que aquele time em determinado setor precisa de fato fazer. Ou seja, ou você desenvolve o processo, ou você traz um profissional sênior que pode estar jogando esse jogo junto com você. Ele precisa ser um dos líderes. Então, durante a contratação, um dos principais pontos que você precisa conversar com essa pessoa é se ela de fato ela tem a vontade de se tornar um líder de setor, por exemplo. Tá? E aí, supondo que você escolheu o caminho que eu acredito que é o mais fácil, de você trazer um profissional sênior, lógico que contratar um profissional sênior não é uma tarefa tão fácil assim, até porque você vai precisar, bater papo com muita gente, muitos profissionais daquele determinado setor para você olhar um e falar, é esse cara aqui que eu preciso de fato. Mas, bora lá. Tomando que você levou em consideração, preciso então de fato contratar um profissional sênior. Gente, profissionais de alto nível gostam de construir coisas dentro das empresas. Então, como é que você pode tornar essa pessoa jogar de fato dentro do teu time sem com que um dia você tenha esse medo da pessoa te deixar? Então, esse é um ponto que muitos gestores têm esse medo. Cara, vou lá, desenvolvo aquele determinado profissional e daqui X meses ele deixa de trabalhar comigo. Como é que você faz para reter esse talento, tá? A maior parte das empresas grandes geralmente utilizam de estratégia de equity, fazer com que a pessoa se torne um partnership ali, ou, por exemplo, usando o stock option como exemplo, tá? Vou exemplificar aqui como que eu pretendo montar um modelo de negócios aqui para que se torne uma empresa autogerenciável, ok? Eu entendi que determinados processos, principalmente pelo fato de estar no início da operação, eu não consigo determinar os processos de fato e mostrar como é que deve ser feito. Então é muito mais fácil eu trazer um profissional sênior, um cara que já entende muito daquele determinado assunto, para construir e desenvolver uma solução muito melhor do que a que eu ofereço hoje, por exemplo. Então, eu particularmente pretendo utilizar o Stock Option. Aí eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é o Stock Option e como que você poderia estar utilizando no seu modelo de negócios. Basicamente é o seguinte: durante a contratação, vamos supor que eu vou chamar um gestor de tráfego sênior, tá? Para que eu consiga gerar mais ROI para um determinado cliente, né? E aí consiga ter um sucesso maior durante esses serviços que eu vendo. Então, como é que eu trago e retenho um profissional sênior da área de gestão de tráfego? Que hoje, queira ou não, o cara consegue trabalhar da casa dele, ele consegue ganhar até 20 mil reais, por exemplo, fazendo esse serviço da casa dele, sem nem mesmo ter um contato físico com o cliente. Cara, primeiro ponto, a pessoa que eu estou querendo contratar tem que ter em mente de que o capitalismo é um conjunto de pessoas que acreditam em um determinado objetivo e aí caminham todas para a mesma direção para que aquele objetivo seja alcançado. E aí, como que eu utilizo para reter esse profissional sênior que eu estou querendo contratar para dentro da minha empresa? Bom, começa do seguinte: na parte da contratação, eu quero deixar
isso bem claro já durante a entrevista, eu já quero deixar isso bem claro de como que eu pretendo escalar o negócio e como que esse profissional ele vai me ajudar nessa escalada. Claro que, óbvio, se ele optar por trabalhar comigo. Mas basicamente o capitalismo é um conjunto de pessoas que acreditam em um determinado objetivo e por isso caminham naquela mesma direção para que esse objetivo seja atingido. Quando o profissional ele tem aquela mentalidade mais individualista, não, pô, eu consigo ganhar 20 mil reais aqui e é isso. Tá, esse talvez não seja um profissional correto para mim. Mas aí só exemplificando aqui para vocês, tá? Quando a pessoa ela tem uma visão um pouco melhor sobre capitalismo, ela tem uma visão de que juntos a gente consegue construir algo muito maior do que de fato só trabalhando sozinho, né? Então assim, pô, o máximo que esse cara consegue ali é ter um salário de 20 mil, 30 mil reais, a não ser que ele se torne um infoprodutor, mas isso fora do caso. Mas se eu conseguir desenvolver uma solução extremamente completa e extremamente complexa, que aí seria, por exemplo, não só fazer a parte da gestão de tráfego, mas fazer levantamento de dados, fazer, por exemplo, um sucesso do cliente, sabe? Ter todos esses setores dentro da empresa que aí englobam uma solução que é de fato viável para aquele meu cliente. Então, como é que eu pretendo estruturar todo esse modelo de negócios e que se torne uma empresa autogerenciável, da qual eu não preciso ficar lá apagando fogo igual maluco? Eu preciso trabalhar, porque isso é padrão, precisa trabalhar, senão a empresa não cresce, isso é normal, não existe bala de prata. Mas como é que eu pretendo fazer para reter esse cara? Eu pretendo utilizar o Stock Option, que é o seguinte: dentro do contrato, eu já deixo um valor pré-fixado de que esse cara pode se tornar meu sócio assim que ele atingir um determinado nível de maturidade dentro da minha empresa. Ou seja, vou lá, chamo um profissional sênior, aí esse profissional sênior, ele vai entrar na parte operacional, porque ainda não tem uma equipe, entende? Então, pô, preciso de um profissional sênior que tenha sangue nos olhos, que vai entrar primeiro na parte operacional e já ir definindo quais são os processos da empresa em si. Então, qual que é a ideia? Pô, a ideia é já deixar o jogo aberto para esse cara, falar, olha, eu estou te contratando pelo fato de você ser um profissional sênior e eu quero, cara, que você crie esses processos junto comigo para que a gente consiga replicar e escalar o negócio. Só que, qual que é meu medo? Meu medo é esse cara me ajudar a estruturar esses processos e quando está ganhando um certo nível de maturidade, esse cara deixar a empresa. Cara, isso seria um pesadelo, porque eu passei meses ali para fazer um onboarding do cara, o cara me ajudou a estruturar algumas partes do processo, e aí quando está perto de replicar, perto de escalar, esse cara vai embora. Então, como é que eu faço para reter de fato? Utilizando o Stock Option, que é o seguinte: imagina que esse cara entrou aqui como gestor de tráfego, vai entrar na parte operacional, pô, beleza. Como é que eu posso deixar ele mais tranquilo? Cara, a gente vai te lotar de demanda, a princípio você vai entrar aqui na parte operacional, disso ele já vai saber, tá? Você entra aqui na parte operacional, depois assim que eu lotar você de demanda, você chega, fala pra mim, a gente chama um outro gestor de tráfego e aí você vai ser o padrinho desse cara. Que eu vou subindo ele de cargo, entende? Assim que você ir evoluindo a empresa, você vai se tornar um coordenador da empresa, um coordenador desse setor. Aí coloca, por exemplo, 6 pessoas abaixo para que ele consiga ter um gerenciamento muito bom, que ele não vai se perder no meio da loucura, que se for 20, 30 pessoas se reportando a você, tipo, olha, aconteceu um determinado problema, você vai se perder na loucura. Então assim, posso estruturar a empresa para ter coordenador. Aí abaixo do coordenador ter 6 pessoas ali na parte operacional, de 5 a 7 é o ideal, tá, gente? Depois eu explico num outro vídeo por que é interessante que seja mais ou menos essa quantia de pessoas. Mas aí essa pessoa ela vai subindo, coordenador, gerente, supervisor. Depois o supervisor ele pode se tornar um diretor, um presidente, e aí ele pode se tornar sócio. Só que aí o que acontece? Muitas das pessoas se tornam inseguras de não saber o que possivelmente vem lá no futuro. Então por que não já deixar o jogo aberto para essa pessoa e explicar quais são as coisas que vai ter de desafio no meio do caminho e qual a possibilidade desse cara se tornar sócio? Porque vamos supor, tô no início da operação, minha empresa vale menos de 100 mil reais. Certo? Até porque não fatura muita coisa ainda e tal. Cara, se eu der 5% da minha empresa para esse cara, 5% de 100 mil, não é lá essas coisas, entende? Tipo, putz, não é uma grana que o cara vai ficar, uau, milionário. Mas se ele entender o processo de capitalismo, por exemplo, como que você faz a divisão de uma empresa para você de fato deixar essa pessoa engajada com a tua base de colaboradores, em vez de fazer na parte do equity, o equity é o seguinte: eu posso chegar lá na frente, a hora que esse cara chegar no cargo de diretor,
ele poder comprar X% da minha empresa. Só que X% de uma empresa que ele ajudou a construir e que agora ele vai ter que pagar o valuation da empresa, que possivelmente deve estar na casa dos milhões já, vamos supor que seja 10 milhões de reais. Cara, se for para esse cara comprar 5% de 10 milhões, se eu não me engano, posso estar errado, mas são 500 mil reais. E 500 mil reais, cara, independente se você está no cargo de diretor, é muito difícil que você consiga fazer essa compra. Porque, meu, é muita grana, entende? Então como é que eu posso deixar isso aberto para que esse cara se sinta engajado até o cargo de diretor ali, por exemplo? Eu explico para ele qual é o modelo de negócio, vai entrar no operacional, depois ele vai para o estratégico, depois ele vai para o tático, a ponto dele se tornar diretor daquele determinado setor. Então, o que eu poderia fazer? Já deixo um valor pré-fixado com ele. Cara, lá na frente você vai poder comprar 3% da minha empresa por um valor que a gente já vai deixar pré-fixado. Em vez de acompanhar o valuation da empresa, que pode estar ali na casa dos 10 milhões, 100 milhões, aí o cara não vai ter grana para comprar esses 3%, você pode fazer com base no Stock Option. O Stock Option, inclusive, é utilizado dentro do modelo de negócios do iFood. Então, vamos supor que eu deixo essa possibilidade do cara lá na frente ele poder comprar 3% da minha empresa, do equity da minha empresa, tá? E aí eu posso deixar, por exemplo, pré-fixado 50 mil reais. Se esse cara não tiver no cargo de diretor, vai ser muito mais tangível, ele vai conseguir comprar esses 3%, entende? Ao invés de você fazer com base no valuation atual, já que esse colaborador, ele está te ajudando a construir a empresa. Então, ao invés de talvez tentar reter 100% do valuation da tua empresa, faz sentido às vezes você dividir um pouquinho, ou principalmente em setores que eu não conheço muito bem, sabe? Financeiro, RH, talvez comercial, talvez gestão de pessoas. Então, faz sentido eu trazer profissionais sêniores para deixar o processo muito bem estruturado. E, pô, a gente tem que ter noção que, como gestor, nós não sabemos de tudo, turma. E esse é um ponto que a gente precisa ter, essa parte de humildade intelectual para que a gente traga esses profissionais sêniores para trabalhar com a gente. Então, faz sentido isso para vocês, turma? Pensa no seguinte, eu estou desafiando vocês a pensar o que talvez seria mais interessante para a tua empresa, mas um dos principais pontos é, putz, traz profissional sênior, cara, não faz sentido você querer reter 100% de pouca coisa. Às vezes faz sentido você abrir 10% da tua empresa, trazer 3 profissionais sênior que vai conseguir estruturar um processo muito melhor do que você fazendo. E, cara, tudo que você precisa abrir é tipo 10% do teu valuation, talvez até menos, dependendo do nível de maturidade que está o teu negócio, né? Então, basicamente é isso, turma. Eu peço para que vocês deixem aqui no comentário, isso daí pode me ajudar bastante em relação a quais os próximos conteúdos que eu posso estar produzindo. E, cara, se quiser falar comigo, vou deixar o link aqui na descrição, já cai direto no meu WhatsApp, a gente já bate um papo e eu talvez possa estar te ajudando na parte de gestão de pessoas, fazer a parte da gestão, estruturar o processo comercial da tua empresa. Basicamente é isso. Deixa aqui nos comentários, isso me ajuda bastante. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.